Desde que a fotografia existe, se tornou, além de registro, uma expressão de muitas coisas e uma forma de arte. Mesmo em uma época onde o vídeo se torna predominante, a fotografia ainda consegue ocupar espaço e chamar a atenção. A foto do Medina nas Olimpíadas, os registros das queimadas, a foto do tiro no Donald Trump, a fotografia segue viva e importante midiaticamente. E não só no fotojornalismo como na moda, na divulgação de produtos, campanhas, a fotografia está lá. Hoje vamos falar com pessoas que trabalham e veem a fotografia em diferentes frentes, digamos assim. E com a introdução mais longa de todas, solta a vinheta, editor. Nesse podcast, vamos trazer 3 convidados. Eles vão falar sobre áreas de atuação da fotografia e a fotografia também vista como um estudo. A fotografia esportiva, os retratos, ensaios, a fotografia documental e como se vê a fotografia a partir do campo das artes. Vamos entender o que é de especial e diferente em cada área e que nem sempre quem atua em uma área será capaz de atuar em outra e vice-versa. E para começar, o meu amigo Vinícius do Prado, também conhecido como Dudu, vai nos contar de uma área que eu atuo mais e comecei por influência dele, inclusive, que é a fotografia esportiva. Dudu, conta mais pra gente o que é particular da fotografia esportiva. Eu acho que a grande particularidade da fotografia esportiva em relação a outras áreas da fotografia é que você não tem controle sobre o teu objeto de cena, digamos assim, né? Porque quando você fotografa, por exemplo, um produto, né, ou tá dirigindo uma cena com uma modelo, né, você pode interferir na questão de pose, na questão de luz, em direcionamentos que você quer dar ali para fazer um trabalho diferente. No caso da fotografia esportiva, os fatos vão acontecendo e você tem que estar ligado para captar coisas que você deseja, quer fazer coisas diferentes, com aquilo que você tem ali disponível para você. No nosso caso, a gente não tem controle sobre a luz e também não tem controle sobre a ação dos personagens. Então, acho que esse é o grande diferencial da fotografia esportiva, assim, que você tem que estar atento a tudo para que você consiga fazer boas fotos e imprimir a tua marca pessoal aí no trabalho. Vocês viram ou ouviram que é muita ação, agilidade, não pode perder a atenção no que está acontecendo e os detalhes todos fazem a diferença. Será que para os retratos que o meu amigo Joca Madruga faz, alguma coisa disso é usada? Os conceitos fundamentais para fazer um bom retrato e ensaios incluem, né, você tem que saber o controle da iluminação, você tem que saber escolher o ângulo e a composição para valorizar a modelo ou o modelo, né, o manequim. A importância do enquadramento para captar a expressão e a essência da pessoa é fundamental, né? Você tem que saber como fazer ali o enquadramento, o que você pode colocar dentro ali da composição. E também o uso da profundidade de campo ajuda, porque na profundidade de campo você vai destacar o sujeito do fundo, né? Então o sujeito do fundo, né? Então você vai ter o foco ali na modelo, mas o fundo vai estar desfocado. Então toda a atenção do olhar do leitor vai para a modelo ou para aquilo que você quer destacar na foto. E além disso, a direção da modelo também pode garantir uma pose mais natural, né? O uso correto das cores. O cenário também vai ajudar a criar uma narrativa visual impactante. Então são aí alguns conceitos bem básicos, né, para você fazer um bom retrato. E outra área que o Joca também tem muito envolvimento é a fotografia documental. Ele que já esteve em coberturas complexas e desafiadoras, vai nos contar mais sobre esse campo da fotografia. A fotografia documental, ela se foca na realidade, na autenticidade e na narrativa, né? E é importante captar momentos espontâneos e reais, né? É um documentário, você está documentando a vida de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um coletivo, de um movimento social, de um time de futebol que seja. Então é um documentário, você tem que colocar ali a essência da realidade que está acontecendo. E ao contrário de áreas como os ensaios, retratos, onde o fotógrafo ele tem mais controle, né, controle da luz, controle do personagem. Na fotografia documental, a habilidade ela se desenvolve no observar, né? Você tem que prever as ações e, claro, estar no lugar certo também é crucial, né? Mas você tem que entender o que você quer do seu documentário, né, para você estar sempre observando e sempre estar prevendo aquilo que realmente você quer captar na essência. E a composição ela tem que ser cuidadosa, né? Você não pode interferir no ambiente na fotografia documental. Na fotografia documental, você tem que ser
ser literalmente invisível, né? Ser o máximo possível para que você não interfira naquela realidade local. E a luz disponível, né, que vai ser a luz, geralmente a luz natural, né, usa-se muito pouco flash na fotografia documental, dá para usar? Dá, mas na maioria não se usa. Então você vai ser o mais discreto possível, né, para não interferir nos acontecimentos daquilo que você está fotografando. Por exemplo, você está fazendo um documentário sobre fé, né, que muita gente faz. Eu tenho um documentário sobre fé que eu estou fazendo em algumas cidades do Brasil. Então, o que eu faço lá quando eu vou fotografar? É ficar o máximo de invisível possível, para não interferir na fé daquelas pessoas, para não interferir naquele momento particular das pessoas, que as pessoas possam ficar tranquilas, né? Elas vão saber que eu estou ali fotografando, mas elas estão tranquilas, rezando, fazendo as suas orações, sem que um fotógrafo vá lá interferir, tipo, faz uma pose para mim. Não, isso não rola na fotografia documental, tá? E o essencial também é transmitir uma história ou uma mensagem clara daquilo que você quer, daquilo que você propõe com o seu documentário, né? E, né, na fotografia documental, a verdade, ela é essencial. Você tem que ser honesto com você mesmo, você tem que ser honesto com o seu leitor e você tem que ser honesto com quem você fotografa. Mas agora vamos falar do campo dos estudos. Para comentar, eu chamo a minha amiga Heloísa Nichelli, craque das lentes e que também estuda fotografia nas artes visuais. Ela vai nos falar que conceitos estão presentes nos estudos da fotografia e de que maneira a fotografia é vista dentro das artes visuais. Bom, a fotografia ela é utilizada majoritariamente no campo das artes visuais como um suporte, né? Como uma das possíveis linguagens artísticas para se pensar um trabalho que seja uma mediação reflexiva, crítica, né? Sobre questões emergentes da nossa sociedade, da vida. E então acho que majoritariamente a fotografia é usada como um suporte, né? Como um dos possíveis suportes. Vivendo num mundo pautado majoritariamente pela visualidade, né, que é o mundo atual, eu acredito que a fotografia ela tem um papel fundamental no campo artístico para fazer esse contraponto, assim, de refletir mesmo, criticar, fazer uma crítica a essas práticas atuais de visualização. E com uma visão de quem está estudando também a fotografia, além de fotografar, a Elo comentou também se há diferenças no olhar da fotografia, quando se vê pelo lado das artes visuais também, de quem também está estudando. Eu acho que nesse sentido eu vejo um movimento recente, assim, no campo da fotografia, de pensar mais criticamente a fotografia em si, esses regimes hegemônicos de visualidade que existem historicamente, né? E de pensar a fotografia como uma tecnologia colonial, né, de poder, pensar a visualização como um poder de ver, né, um poder que não compete a todas as pessoas, que está circunscrito numa lógica que é o direito ao olhar, né, direito de quem olha e um pressuposto direito de quem olha, né, e quem é olhado, e uma narrativa colonial que acompanhou a gente desde o início da história da fotografia como uma prática de visualização que cria narrativas violentas, né, ao longo da história. Então, eu acho que tem trabalhos mais recentes que ou estão olhando também para esses arquivos históricos e ressignificando essa memória do passado no presente, criando novas narrativas, né, novos sentidos sobre essas imagens de acervo que foram utilizadas por esse regime de poder assim, colonial. E, por outro lado, também narrativas que partem do sujeito, né, ou seja, pessoas, artistas que têm usado a fotografia para falar de si mesmos de uma forma que também se comunique com o coletivo, né? Então, narrativas mais pessoalizadas, mais íntimas, como eu disse, né, que falam com questões do coletivo, mas que não são exclusivamente sobre registrar outras pessoas, né? Essa coisa de ver o outro, mas pelo contrário, de ver a si mesmo para poder refletir isso no outro, né? Num lugar mais coletivo. O Joca é o mais experiente entre nós e que trabalha em mais áreas diferentes, com fotografia esportiva, retratos, eventos, fotografia documental e outros que eu posso ter até esquecido. Então ele vai nos falar como conseguir ter versatilidade como fotógrafo com diferentes estilos. Muita gente fala ou brinca é só apertar um botão, mas o caminho é um pouco mais longo.
A versatilidade como fotógrafo pode ser desenvolvida praticando, né? Deve ser desenvolvida na prática e com estudos em diferentes estilos, né? Então, para você ser um fotógrafo versátil, você tem que entender daquilo que você vai fotografar. Se você quer ser um fotógrafo, vai fazer esporte, vai fazer documentário, vai fazer retrato, vai fazer fotografia social, fotografar eventos, então você tem que estudar sobre esses temas, você tem que entender sobre esses temas e você tem que saber usar o teu equipamento a seu favor em cada um desses temas abordados, né? Desses estilos de fotografia. E é importante dominar os princípios técnicos da fotografia. Então você tem que saber exposição, você tem que saber de composição, você tem que entender de foco, né? E você vai adaptando conforme o tipo de fotografia. E você tem que investir também no seu olhar. Como que se investe no olhar? Então você vai ter que estar aprendendo novas técnicas, participar, acompanhar exposições, fazer exposições de fotografia, ver livros de fotografia, né? Assistir filmes também ajuda você a entender um pouco de fotografia, né? Filmes, quando não vou dizer para você assistir filme da Marvel, por exemplo, não, né? Mas você assistir filmes que tenha prêmios, né, relacionados à fotografia para você entender, né, as abordagens. A exposição também de artes plásticas também ajuda no olhar fotográfico. Então você tem que, para você ter esse estilo variado, né, você ter essa versatilidade, então você tem que estudar, praticar e compreender o teu equipamento fotográfico. Com isso tudo dito pelos nossos convidados, também pedi a eles que dicas que poderiam ser dadas para quem quer começar ou está começando na fotografia, independente da área de atuação. Então vamos ouvir os sábios conselhos desses craques das lentes. Bom, primeira dica, que é fundamental, todo fotógrafo tem que saber disso, conhecer o seu equipamento. Você tem que entender o básico da sua câmera e as funções dela. Eu acho que a primeira parte é começar, de fato, porque assim como em várias áreas da nossa vida, a fotografia esportiva é muita repetição e prática. Se pôr em movimento e em abertura para ver o que está sendo produzido e para ver também o que já foi produzido e pensar novas formas de se produzir imagens, porque eu acho que pensando num momento de saturação, assim, de visualidade, que é o que a gente vive no dia a dia, né, é interessante pensar outras formas, né, de se ver imagens. E também consumir referências diversas aí, né, para você descobrir coisas interessantes a respeito da fotografia. Aceitar críticas e estar aberto para aprender. E outra coisa eu acho que de fato é importante acompanhar as pautas mais emergentes da sociedade, assim, parece óbvio, mas eu acho que não eu acho que a arte, ela tá sempre respondendo, ou deveria, na minha opinião, responder ao coletivo, né, então pensar questões que, ainda que sejam pessoais, que saiam da narrativa do sujeito, né, que sejam pessoalizadas, que elas estejam conversando com questões emergentes da nossa sociedade, assim, né? De uma forma a gente poder pensar nossa sociedade, nossa realidade a partir da arte. Experimente os diferentes estilos. Antes de você se especializar num tema, vá explorando todos os tipos de fotografia que você tenha conhecimento, né? Complementando os três, é sempre importante a gente pesquisar, ler e ver referências do que nós queremos seguir como área, ou de alguma foto específica que queremos fazer. Tem muitos perfis de fotógrafos bons que servem de referência. Alguns deles até ensinam como fazer tipos de fotos diferentes, que configurações são usadas nas câmeras e etc. E a frase que mais ouvi sendo fotógrafo foi de seguir clicando, porque só clicando e tentando para se conseguir. E treinar o olhar, pensar nos detalhes, prestar atenção no ambiente sempre, que ali podem ter respostas para uma foto nova. E assim fechamos mais uma edição do Último dos Podcasts. Até a próxima, um forte abraço!